A prática da oração por estudantes dentro do ambiente escolar, na hora do recreio, de forma livre e espontânea, está incomodando trabalhadores da educação, em especial do estado do Pernambuco. Os intervalos bíblicos têm sido alvo de denúncias de educadores sindicalizados. Eles alegam que o exercício da fé nas escolas é preocupante. A gente recebe agora aqui no Jornal do Oeste, para falar sobre o assunto, o jurista Tiago Rafael Vieira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. As denúncias chegaram ao MP de Pernambuco. Esse é mais um capítulo de perseguição religiosa no Brasil, será? Doutor, bem-vindo ao Jornal do Oeste. Muito obrigada por nos atender. Obrigado pelo convite, pela revista Oeste, de estarmos aqui para falar desse assunto tão importante. É importante, chama atenção, polêmico, né? A gente que agradece a participação. Faz sentido essa preocupação, mesmo com os alunos estarem rezando porque querem, porque gostam, de forma espontânea? Como o senhor avalia a princípio? Então, Adriana, eu vejo que não faz nenhum sentido, tendo em vista a laicidade colaborativa brasileira. Veja, a própria Constituição brasileira, ela começa sob a proteção de Deus. Então Deus está inscrito na Constituição e a própria cruz está na bandeira. Se nós olharmos a bandeira nacional, tem uma cruz de Cristo ali, que é pelas estrelas. E o artigo 19, inciso 1º da Constituição, que é o artigo constitucional que estabelece o nosso Estado laico, ele é claríssimo. Ele diz que é vedado ao Estado, à União e aos municípios e ao DF embaraçar os cultos religiosos. Este é texto constitucional. No artigo 208 do Código Penal brasileiro, está previsto que é crime perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E no Brasil, a religião pode ser exercida no espaço público e no espaço privado, conforme está no artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que o Brasil é signatário, assim como a Convenção Americana de Direitos Humanos. O culto, a fé, pode ser exercida em qualquer espaço, inclusive na escola pública, desde que não atrapalhe a programação escolar. Então, impedir um aluno, uma criança, que inclusive é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, impedir ele de cultuar o seu Deus ou seus deuses no intervalo da aula é crime, em tese, artigo 208 do Código Penal. É uma violação à laicidade, artigo 19, norma-regra da Constituição, artigo 19, inciso 1º. É um atentado, uma violação a diversos tratados internacionais que o Brasil faz parte. É lamentável a postura. O Ministério Público, essa denúncia desse sindicato, o Ministério Público deveria arquivar peremptoriamente, não tocar para frente. Estamos vendo pastores e padres sendo processados porque ensinam ética sexual nas igrejas, nas missas. Agora, crianças que não podem ler a Bíblia ou tocar um violão no intervalo de aula, podem fumar maconha. Podem namorar com 10 anos, mas não pode ler a Bíblia. Isto é um absurdo e nós precisamos, enquanto sociedade brasileira, denunciar esse absurdo, usar os instrumentos legais possíveis, porque o Brasil, Adriana, não é a França. O Brasil não é a China. O Brasil é um Estado laico que tem como laicidade um princípio de proteção da fé e não o contrário. A primeira educação vem de casa, a base da sociedade é a família, inclusive isso é constitucional, está na nossa Constituição. E apenas crianças, adolescentes e pais educados, pais que entendam os seus direitos, inclusive as suas liberdades civis fundamentais, que podem reclamá-los, porque senão são enganados por narrativas como a laicidade sendo instrumento para perseguir a religião. A liberdade religiosa é uma questão de fórum interno e privada. Isso é uma mentira. A liberdade religiosa protege o religioso no espaço público, no espaço privado. Inclusive o STF tem diversas decisões que diz que a liberdade religiosa é estruturante da sociedade. Só existe democracia onde tem liberdade religiosa ativa no espaço público.
porque a liberdade religiosa preserva a pluralidade de ideias. A liberdade religiosa preserva a cidadania e a democracia. Então, nós, pais, nós, enquanto filhos, nós precisamos, sim, primeiro perceber, entender isso na nossa casa e reclamar, e votar certo quando tem eleição, e denunciar essas medidas, inclusive, gente, criminalmente. Criminalmente. É crime impedir um culto. Se um diretor de uma escola, se um professor está impedindo eu de cultuar no intervalo, procura a delegacia, fala para o teu pai, abre instaura um inquérito criminal contra esse professor. É só assim que nós talvez teremos novamente os nossos direitos restabelecidos, porque hoje tem um caso em Rondônia também, em que no final de semana a escola foi emprestada para um grupo de adventistas fazer uma atividade, e essa ideia do Estado laico colaborativo é público, é pago com dinheiro público, a escola está fechada no final de semana, qual é o problema? Aí já estão fazendo uma baderna em Rondônia por causa disso. Então, nós não podemos permitir, a gente precisa se manifestar, e a Revista Oeste está de parabéns em dar esse espaço para que nós possamos fazer isso. O IBDR, ao qual eu tenho a honra de presidir, o Dr. Ives Gandra, nosso presidente de honra, emitiu uma nota pública hoje, em conjunto com o Instituto Isabel. Na sexta-feira, no máximo, vai publicar um parecer completo, vertical, de mais de 20 páginas sobre esse caso. Nós vamos entregar esse parecer para o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, por meio do nosso conselheiro que mora em Recife, Dr. Jonas Moreno, e se precisar nós vamos entrar na justiça contra essa temeridade. Perfeito, doutor. Obrigada pelas explicações, pelas orientações também, porque que mensagem também essa proibição passa para as crianças, né? E começa com uma proibição de uma oração, não pode mais fazer sinal da cruz, não pode mais falar meu Deus, Ave Maria, aí vai saber onde vai parar, né? Mas é isso, doutor Tiago Rafael, valeu também pelos elogios à Revista Oeste, seja sempre bem-vindo por aqui, viu? Um grande abraço.